Revelado o motivo para o péssimo desempenho do Flamengo na temporada de 2023. Eu vou falar sobre esse péssimo desempenho do Flamengo, o que pode ser feito para ainda tentar melhorar e salvar essa temporada. Tudo isso iremos conversar, mas após essa vinhetinha aí. Roda essa vinheta. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo, o nosso canal aqui do Flamengo. Vamos estar aqui falando sobre o real motivo pelo qual o Flamengo vem tendo uma péssima temporada nesse ano de 2023. Mas claro que antes de eu começar a falar sobre este assunto, eu quero pedir de coração mesmo para você, deixar teu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal aqui, onde a gente fala sempre do Flamengo. Para se inscrever é bem simples, basta clicar aí agora nesse botão que está aparecendo aí para você, ou, claro, aqui embaixo tem um botão onde está escrito assim, inscrever-se. Clica aí nesse botão, torne-se aqui assinante do nosso canal e ficar por dentro das últimas notícias do nosso Mengão queridão. Tranquilão? Olha, mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos do Flamengo aqui no YouTube não são assinantes do canal. E quem está dizendo isso não sou eu não, tá? Quem vem dizendo isso é a estatística do YouTube que mostra isso para mim. Então, poxa, caramba, vamos ser assinante, cara. Você acionando o sininho da notificação, o YouTube vai sempre estar te entregando os novos vídeos que fazemos todo dia aqui sobre as notícias do Flamengo, o nosso time do coração, beleza? Então dá essa moral pra gente, ajuda o nosso canal a crescer, o nosso canal é bem pequenininho, mas a gente está todo dia aqui produzindo conteúdos de qualidade do Flamengo para você. E um desses conteúdos, claro, é o real motivo pelo qual o Flamengo está mal nesse ano de 2023. Após a vitória do Flamengo nesse jogo contra o Grêmio aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, o técnico Jorge Sampaoli, ele foi questionado por um repórter o motivo pelo qual o Flamengo oscila tanto nessa temporada de 2023. E a resposta que o treinador deu ao repórter foi a questão do emocional. É isso mesmo, torcedor. Não tem bola mágica, não tem nada mirabolante, não. O problema do Flamengo é emocional. Abrindo aspas aqui para Jorge Sampaoli, ele disse o seguinte para o repórter: é emocional o nosso problema. Se o time ele tem a emoção que teve hoje para jogar futebol, com erros ou acertos, pedindo 90 minutos de pressão e correndo, seguramente ele será competitivo. Se alterna essa capacidade, seguramente ele será vulnerável. São essas as palavras de Jorge Sampaoli. E aí, eu quero, de fato, me prender a essa questão, porque assim, olha, se eu não me engano, lá quando o Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo, nós tivemos aquela questão que envolvia o Michael. Né? O Michael deu uma entrevista, né, com uma declaração muito forte, que se não fosse a ajuda que ele recebeu de um psicólogo e também do Diego Ribas, ele teria tirado a própria vida. Ele teria se matado. Aí talvez, né, as pessoas elas sempre falam o seguinte: quanta coisa, né, quanto mimimi, quanto chororô, jogador ganha milhões, jogador não tinha que estar reclamando disso não, jogador não tem a vida que eu tenho, que eu pego o trem lotado, isso e aquilo outro. As pessoas só se esquecem que dinheiro não é tudo na vida não, gente. As pessoas esquecem que nós somos seres humanos. Nós, como seres humanos, numa tomada de decisão,
nós somos 80% pura emoção e apenas 20% de razão. É isso. Tá? Você, eu, qualquer um, a gente usa apenas 20% da nossa razão, da nossa psique, para tomarmos alguma decisão na nossa vida. Ou seja, nós somos pessoas sentimentais. Nós possuímos sentimentos. Tá? Então, não tem como você fazer um bom trabalho se a sua vida emocional ela está desequilibrada. Não tem como. O emocional ele afeta a pessoa em todos os seus aspectos profissionais. Não tem como. O seu trabalho profissional torna-se uma verdadeira porcaria porque você não está bem emocionalmente falando. E isso é fato. Isso só não é fato na cabeça do vice-presidente de futebol do Flamengo, que disse em uma entrevista que se o jogador precisasse de um psicólogo, que ele era só pedir. É como se você pedisse um copo d'água para alguém. Olha, eu estou com sede. Opa, o Abimael aqui está com sede, dá um copo d'água para o Abimael. Na cabeça do Marcos Braz, pedir um psicólogo é a mesma coisa que pedir um copo d'água. Ele trata uma questão tão difícil como se fosse algo banal. Desse jeito. E olha, essa questão do emocional ela é tão séria que eu posso falar aqui de pelo menos desse atual elenco do Flamengo. Eu quero citar aqui pelo menos 3 jogadores. Everton Cebolinha, Pedro e Thiago Maia. Antes que você que está me assistindo possa pensar que eu estou aqui passando pano para o técnico, longe disso. Tá? Eu até acho que o problema do Flamengo não é só emocional. O emocional é um deles. A outra parte, de fato, está no péssimo trabalho feito por Jorge Sampaoli, onde ele não consegue dar um plano tático para o time do Flamengo e não consegue tirar o melhor desses jogadores. Mas vamos lá. O Cebolinha, por exemplo, ele era o craque lá do Grêmio. E ele, quando foi contratado pelo Flamengo, ele também estava muito bem lá no Benfica. Talvez o problema do Cebolinha foi justamente quando ele chegou ao Flamengo, que ele achou que ele aqui também seria o craque do time, o que não é. Aqui no Flamengo, nós só temos 2 caras que são, de fato, protagonistas. É o Gabigol, muito pelos gols decisivos que ele já fez, e o outro é o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta por sua genialidade dentro de campo. Os demais, meu irmão, eles vêm para somar ao nosso elenco de craques. Eles têm sua parcela de importância dentro do Flamengo. Mas os caras que estão lá no topo, lá, que a torcida realmente reverencia, é o Arrascaeta e o Gabigol. Né? E o Cebolinha, talvez ele achou que poderia chegar aqui no Flamengo e ser aquilo que ele era lá no Grêmio. E sendo que aqui o elenco já tem craque pra caramba. Se ele talvez pensasse em ser somente mais um que vai ajudar, talvez isso o ajudasse a melhorar o seu rendimento no Flamengo. E aí, vamos lá, o Cebolinha já não é relacionado em jogos do Flamengo desde aquele jogo lá contra o Cuiabá. Então, isso de fato pode estar afetando também o jogador. E precisa que alguém converse com esse cara. Porque, sinceramente, minha opinião, tá? Eu não vejo Cebolinha como um pereba. Eu não vejo Cebolinha como um cara que esqueceu como é que se joga a bola. Sinceramente, eu não vejo. Tem potencial para estar no Flamengo. Mas falta alguém conversar com esse cara. Da mesma forma que o Pedro, por mais que ele tenha os mimimi dele, o Pedro, ele foi titular, foi o cara que foi artilheiro da última Libertadores, rei da América, foi convocado para a Copa do Mundo e do nada o cara vira de novo reserva no Flamengo. E o que é pior, o Pedro não só perdeu a titularidade para o Gabigol, como ele perdeu para o Bruno Henrique, que veio depois da contusão. Então, é um outro cara que precisa também de ajuda.
E por último, o Thiago Maia, cara. Esse para mim foi o que mais me impressionou. No jogo do Flamengo contra o São Paulo, ao final da partida, que os jogadores estavam ali se confraternizando com o Dorival Júnior, uma imagem que muito me chamou a atenção. Eu vi Thiago Maia saindo cabisbaixo e sendo amparado por Dorival Júnior. Então, alguma coisa de fato não está legal com esse cara. Né? A torcida pega muito no pé, porque ele de fato não vinha jogando bem. Aí foram lá para a rede social botar que ele era o cara que jogava a bola para trás. E o que é pior, o jogador ir para uma rede social ficar respondendo o torcedor. Isso que eu ainda acho errado. O torcedor, ele é paixão. Deixa o torcedor xingar, porque amanhã ele vai estar te aplaudindo, se você estiver bem. Mas não, o cara foi lá também comentário de torcedor. Pelo amor de Deus, né, Thiago Maia? Porra, você está em outro patamar. A gente aqui é só torcedor, é só paixão. Mas, enfim, isso é mais um caso que o sujeito precisa, alguém chegar nesse cara e perguntar o que está acontecendo. O psicólogo do Flamengo hoje é o Davi Luiz. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, fica aqui, né, esse questionamento de extrema importância que precisa ser de fato avaliado. Mas e você? O que você acha? Você acha que é só história para boi dormir, que o Flamengo não está mal só por causa do emocional? Poxa, se você pensa diferente, deixa teu comentário aqui, que eu terei um enorme prazer em te responder, beleza? Fica com Deus, um grande abraço, se cuida, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, hein?